Boa tarde, como é que vocês estão? Nós estamos começando uma série de compartilhamentos de coisas que Deus tem falado no nosso coração. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que está lá em Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12. E você pode ler todos os versículos depois, mas eu quero destacar o versículo 3, em que Tiago começa dizendo assim: Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. 4. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por tão fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados aonde o piloto quer. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. Tiago está falando aqui uma coisa muito preciosa e muito importante para nós enquanto cristãos. A maneira como a gente fala importa. A maneira como a gente se dirige às pessoas importa e é relevante. A maneira como nós falamos pode criar e pode destruir coisas, pode abençoar e pode amaldiçoar pessoas. Se a gente olha em Gênesis 1, a Bíblia fala que Deus criou o mundo ao som da sua voz. E a Bíblia também fala que nós somos feitos imago Dei, imagem e semelhança de Cristo. Então, primeiro ponto, com as nossas palavras, com a nossa língua, com aquilo que a gente fala, nós podemos criar e podemos guiar. A gente pode criar as coisas e profetizar as coisas, e a gente pode guiar e direcionar. Assim como o lemezinho do navio, que é tão pequeno, direciona um navio inteiro, a nossa vida, o nosso estilo de vida é direcionado, o nosso futuro é direcionado através daquilo que a gente fala, através das nossas palavras. Então, o que a gente fala importa, é relevante. As nossas palavras, elas podem ser de bênção ou maldição na vida dos filhos, dos amigos, de esposo, de esposa. Enquanto estamos falando, estamos criando, estamos guiando, direcionando. A Bíblia também fala que uma árvore, ela só produz o fruto que pertence a ela. Então, os frutos revelam quem é a árvore. E aí eu pergunto, para nós pensarmos juntos, os nossos frutos, as nossas palavras, têm mostrado que nós somos que tipo de árvore? O que é que nós temos revelado aí com os nossos frutos? O que é que as nossas palavras têm apontado? E eu queria ler também o versículo 9, lá mais na frente um pouquinho. Diz assim: com ela, com a língua, Tiago continua dizendo, nós bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. E recentemente eu tenho meditado em cima disso e pensado, nós somos criados de novo à imagem e semelhança de Deus, mas mais que isso, a Bíblia fala que nós somos um com o Senhor, nós somos um com Jesus, assim como Ele é um com o Pai, então nós somos corpo de Cristo. E quando nós bendizemos o Cristo, quando nós declaramos palavras de glória para o Cristo e amaldiçoamos o nosso irmão, e falamos mal do nosso irmão, ou somos ríspidos com o nosso irmão, o que acontece é que a gente está também amaldiçoando o Cristo. O que acontece é que a gente também está maldizendo o Cristo, porque nós estamos maldizendo o corpo de Cristo. A nossa língua, as nossas palavras, elas podem amaldiçoar, mas também podem abençoar. Pensemos nisso e reconheçamos isso, a importância e o peso das nossas palavras, daquilo que a gente fala, sabendo que o Senhor nos criou um com Ele, a imagem e semelhança dEle, sabendo que as nossas palavras têm poder, sabendo que a maneira como a gente se direciona às pessoas vai abençoar ou amaldiçoá-las e vai guiar e direcionar a nossa vida. A gente tem que se comprometer a vigiar a maneira que a gente fala, a aprender a falar e gerar vida através das nossas palavras, aprender com o Cristo, com Jesus, sabendo que nós vamos errar. E quando isso acontecer, eu te convido a não tentar se justificar na sua humanidade, ou não foi isso que eu tentei dizer, foi aquilo, mas reconhecer que você errou, pedir perdão à pessoa com quem você errou, pedir perdão ao Senhor e ajustar a sua conduta, porque a maneira como a gente fala importa para produzir frutos que apontem para o Cristo ou que apontem para outra coisa, importa para abençoar ou amaldiçoar, importa para guiar o nosso futuro, dar destino à nossa vida. Talvez nós não vejamos isso do dia para a noite, mas a longo prazo, o que nós falamos direciona a nossa vida. Então eu te convido a meditar em cima de Tiago 3 e orar em cima disso para que nós sejamos conhecidos como a geração que fala e que aponta para o Senhor e que abençoa com tudo que diz.